Em nossa jornada de fé, muitas vezes nos deparamos com escolhas e decisões que parecem ser as melhores. Mas, ao olhar mais de perto, vemos que talvez Deus esteja nos direcionando para um outro caminho. Ele, em sua infinita sabedoria, nos avisa, de diversas maneiras, muitas vezes sutis, mas profundas. Como podemos saber quando estamos no caminho errado, mesmo sem perceber? Será que Deus está nos dando sinais que nos guiam de volta ao seu plano? Hoje, exploraremos alguns desses sinais e como podemos perceber as advertências de Deus em nossa vida, conforme Ele nos fala diretamente através das Escrituras. Na Bíblia, vemos que o pecado nos leva por um caminho de cansaço, angústia e frustração. O Salmo 38:4 diz: "Porque as minhas iniquidades já se elevaram sobre a minha cabeça. Como um fardo pesado, estão muito acima de mim." Este versículo revela como o peso do pecado nos afasta de Deus. O pecado não traz apenas separação, mas também consequências emocionais e espirituais. Se você sentir que sua vida está se tornando cada vez mais difícil e que as decisões erradas estão tornando sua jornada mais pesada, talvez seja um sinal de que Deus está tentando lhe mostrar que você está indo por um caminho que não o agrada. Deus, em sua misericórdia, não nos deixa sozinhos nesse fardo. Ele nos chama ao arrependimento, para nos libertar do peso do pecado e restaurar a paz que só Ele pode oferecer. Em Mateus 11:28, Jesus nos oferece um convite. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Deus é a fonte da nossa paz, e quando nos afastamos dele, é natural que essa paz se perca. Em Filipenses 4:7, Paulo escreve: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Se você está se sentindo constantemente inquieto, com a mente cheia de ansiedades e dúvidas, talvez seja uma indicação de que Deus está tentando te guiar para outra direção. Ele deseja que vivamos em paz, não em constante luta interna. Quando nossa paz é abalada, pode ser um reflexo de que estamos afastados da vontade de Deus. A paz não é simplesmente a ausência de problemas, mas a presença de Deus em nosso coração, independentemente das circunstâncias. Quando perdemos essa paz, é um sinal de que talvez o caminho que estamos seguindo não esteja alinhado com a vontade de Deus. Deus usa pessoas ao nosso redor para nos dar direção. Às vezes, Ele fala através de amigos, familiares ou até, mesmo estranhos, nos alertando quando estamos indo pelo caminho errado. Provérbios 12:15 nos ensina: "O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio." Se você está constantemente recebendo conselhos sobre a necessidade de mudar sua direção, preste atenção. Esses podem ser sinais de que Deus está tentando usar outras pessoas para te mostrar que você está fora do seu plano. É importante estar aberto para ouvir e ponderar sobre os conselhos, especialmente quando eles vêm de fontes que buscam o melhor para você. Às vezes, a resistência a esses conselhos pode ser um sinal de orgulho ou de um coração fechado. Em Provérbios 15:22 lemos: "Onde não há conselho, frustram-se os projetos, mas na multidão de conselheiros há sabedoria." A consciência é uma ferramenta dada por Deus para nos corrigir quando estamos indo para o caminho errado. Em Romanos 2:15, Paulo fala sobre como os gentios, mesmo sem a lei, têm suas consciências acusando-os ou defendendo-os, os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testemunhando também a sua consciência e, entre si, os seus pensamentos, acusando-os ou defendendo-os. Se você tem se sentido constantemente incomodado por algo que sabe ser errado, ou se algo dentro de você está constantemente alertando sobre suas decisões, esse é um sinal claro de que Deus está tentando lhe falar. Essa sensação de acusação não vem de Deus de forma condenatória, mas como um chamado à correção.
O Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16:8. Quando nossa consciência nos acusa, é um convite divino ao arrependimento. Deus, em sua graça, pode bloquear nossos caminhos quando estamos indo na direção errada. Às vezes, Ele usa dificuldades, portas fechadas e situações complicadas para nos impedir de seguir um caminho que não é o melhor para nós. Em Provérbios 3, 5, 6, somos lembrados de confiar em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Se você sente que está encontrando barreiras inesperadas, pode ser que Deus esteja fechando portas para te proteger de algo que não é sua vontade para a sua vida. Em 2 Coríntios 12, 7 e 10, Paulo fala sobre como Deus usou uma espinha na carne para impedi-lo de se exaltar. Por isso, para que não me ensoberbecesse, foi-me dada uma espinha na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Deus pode permitir dificuldades como uma forma de nos proteger ou redirecionar para um caminho melhor. Quando estamos longe de Deus, podemos sentir que estamos isolados, mesmo em meio às pessoas. Jesus nos lembra em Mateus 28, 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você tem se sentido isolado ou sem direção, esse é um forte sinal de que talvez você tenha se afastado de Deus. A sensação de solidão muitas vezes reflete nossa desconexão espiritual. Deus quer estar perto de nós, guiando-nos e nos protegendo. Em Salmos 23, 4, o salmista nos lembra que mesmo nos momentos difíceis, Deus está conosco. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A Bíblia nos ensina que, se estamos indo no caminho errado, Deus nos chama ao arrependimento. Em Atos 3:19, lemos: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento não é apenas uma mudança de comportamento, mas um sinal de que estamos reconhecendo que precisamos da direção de Deus. Se você sente uma convicção crescente em seu coração de que deve mudar, é porque Deus está te chamando de volta ao caminho correto. Arrependimento é uma das formas mais poderosas de restaurar a comunhão com Deus. Ele nos oferece perdão e nos purifica de todo pecado. 1 João 1:9. Às vezes, Deus se cala. Esse silêncio pode ser um sinal de que estamos caminhando em uma direção errada. Em 1 Samuel 28, vemos o caso de Saul, que buscou uma resposta de Deus, mas ele não respondeu. O silêncio de Deus não é um castigo, mas uma forma de nos mostrar que talvez precisamos voltar para Ele de forma mais sincera. Em momentos de silêncio, Deus pode estar esperando que nos voltemos a Ele com um coração humilde e disposto a ouvir sua voz novamente. Outro sinal de que estamos indo pelo caminho errado é quando nossa fé começa a enfraquecer. Em 2 Coríntios 13:5, Paulo nos exorta a examinar nossa fé. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Não sabeis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Quando nossa confiança em Deus diminui, podemos estar em um ponto de desvio. Isso pode ocorrer devido a distrações, pecado ou desobediência a Deus. Se você percebe que sua confiança e paixão por Deus estão diminuindo, talvez seja a hora de avaliar sua vida e suas prioridades. A fé não é algo que acontece automaticamente. Ela precisa ser alimentada pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com outros crentes. Em Tiago 1:6, aprendemos: Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. A falta de fé pode ser um sinal claro de que estamos distantes de Deus. Isso não significa que Deus nos rejeita,
mas sim que precisamos de um retorno ao relacionamento com Ele para que nossa fé se fortaleça novamente. Quando começamos a ignorar as Escrituras e não sentimos mais a necessidade de estudar a Bíblia, isso pode ser um sinal de que estamos no caminho errado. Em Salmos 119:11, o salmista declara: Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A palavra de Deus é nosso guia e nossa proteção contra o pecado. Se você sente que está se afastando das Escrituras e negligenciando os ensinamentos de Deus, esse é um sinal de que pode estar indo por um caminho que não está alinhado com Ele. Em Mateus 4:4, Jesus nos ensina que a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Mas ele respondeu dizendo: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando começamos a desprezar ou desvalorizar a Bíblia, podemos estar nos afastando da direção de Deus. A palavra é a luz para os nossos pés, Salmo 119:105, e ela nos ajuda a não cair em tentações e erros. Outro sinal claro de que você pode estar no caminho errado é quando sua vida espiritual começa a estagnar. Isso pode ser percebido em um distanciamento das práticas espirituais diárias, como a oração e o culto. Em Apocalipse 3:15 e 16, Jesus fala à igreja de Laodiceia: Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. A estagnação espiritual é perigosa porque nos impede de crescer em nossa fé e de cumprir a vontade de Deus. Quando nos tornamos mornos, isso indica que não estamos nem totalmente comprometidos com Deus, nem totalmente afastados dele. Simplesmente estamos em um estado de apatia espiritual. Deus deseja que cresçamos continuamente em nossa fé e no nosso relacionamento com Ele. Se você sente que está espiritualmente estagnado, é um sinal claro de que algo não está certo, e é hora de voltar ao Senhor em busca de renovação. Jesus nos ensina em João 15:5 que sem Ele nada podemos fazer, e que devemos dar frutos para glorificar a Deus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se você sente que sua vida espiritual não está produzindo frutos, como o amor, a paciência, a bondade, a fidelidade e o autocontrole, isso pode ser um sinal de que está fora da vontade de Deus. A falta de frutos é uma evidência de que nossa conexão com Deus precisa ser restaurada. Os frutos do Espírito são sinais visíveis de que estamos caminhando no caminho certo. Quando não vemos esses frutos em nossa vida, é um indicativo de que talvez estamos desviando de sua direção. A teimosia é um sinal claro de que alguém pode estar seguindo um caminho errado. Em Provérbios 12:15, lemos: O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos aos conselhos é sábio. Quando insistimos em nossas próprias ideias e nos recusamos a ouvir os conselhos de outros, especialmente os conselhos bíblicos, estamos nos colocando em risco de seguir por um caminho que nos levará à destruição. O orgulho nos cega para as verdades de Deus e nos impede de corrigir nossas falhas. Em Provérbios 16:18 lemos: A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Se você se pega constantemente rejeitando a sabedoria de Deus e insistindo nas suas próprias convicções, é hora de reconsiderar sua postura e pedir a Deus que revele a sua vontade. A Bíblia nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22:39. Quando estamos no caminho errado, podemos nos tornar egoístas e indiferentes ao sofrimento dos outros. Em 1 João 3:17-18, vemos que o amor verdadeiro não é apenas palavras, mas ações. Mas quem tiver os bens deste mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como permanecerá nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra,
nem de língua, mas de fato e em verdade. Quando deixamos de demonstrar compaixão pelos outros, isso pode ser um sinal de que estamos nos afastando de Deus. Deus nos chama a viver em comunidade e a cuidar uns dos outros, especialmente daqueles que estão em necessidade. Se você perceber que está se tornando insensível ao sofrimento alheio, esse é um sinal claro de que você precisa voltar à verdadeira essência do amor cristão, que é altruísta e sacrificial. A oração é um dos pilares mais fortes do nosso relacionamento com Deus. Quando começamos a negligenciá-la, isso é um claro sinal de que nossa caminhada com Ele está sendo desviada. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos instrui: orai sem cessar. Se você percebe que a oração se tornou algo opcional ou rara em sua vida, é um sinal de que você pode estar se afastando de Deus. A oração não deve ser uma atividade esporádica, mas uma parte integral da vida diária. Quando oramos, alinhamos nossa vontade à de Deus e recebemos suas instruções para o nosso caminho. Sem oração, nos tornamos vulneráveis aos desvios espirituais. Jesus também nos alertou sobre a importância da vigilância em oração. Em Mateus 26:41 ele diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração não só fortalece nosso relacionamento com Deus, mas também nos dá resistência para resistir às tentações. Se a oração se tornar um ato negligenciado em sua vida, talvez seja a hora de reavaliar sua conexão com Deus. A Bíblia enfatiza a importância da comunhão entre os crentes. Em Hebreus 10:24-25, lemos: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja não é apenas um lugar físico, mas a comunidade de irmãos e irmãs em Cristo. Quando nos afastamos da igreja, seja por desânimo, ofensa ou outros motivos, podemos estar nos afastando de Deus. A comunhão cristã é fundamental para o nosso crescimento espiritual, e a falta dela pode ser um sinal de que estamos no caminho errado. Jesus mesmo nos ensinou sobre a importância de estar juntos, orando e apoiando uns aos outros. Em Mateus 18:20 ele disse: pois onde se encontrarem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Desapegar-se da igreja é muitas vezes um reflexo de um afastamento mais profundo de Deus e da sua vontade. Se você está isolado, é importante buscar a reconexão com a comunidade cristã, pois isso é essencial para o seu fortalecimento na fé. Quando estamos no caminho errado, nossa mente e coração podem se encher de ansiedade e preocupação. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus 6:34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. A ansiedade excessiva pode ser um reflexo de nossa tentativa de controlar situações que estão além de nosso alcance. Deus deseja que entreguemos nossas preocupações a Ele, confiando que Ele cuidará de nós. Quando nossa ansiedade cresce, isso pode ser um sinal de que estamos tentando lidar com as coisas por conta própria, sem a confiança necessária em Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos instrui: não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Se você se vê constantemente preocupado, talvez seja a hora de voltar a confiar em Deus e entregar as suas preocupações a Ele. A dureza de coração é um dos maiores sinais de que estamos no caminho errado. Em Efésios 4:18-19, Paulo descreve aqueles que se afastam de Deus como tendo o coração endurecido e afastados da vida de Deus devido à ignorância e dureza de seu coração.
Eles têm o entendimento obscurecido, alienados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza de seus corações. O arrependimento é um passo fundamental para restaurar nossa relação com Deus. Quando nos recusamos a nos arrepender e nos afastamos de Deus, nossa consciência se torna insensível e nossa capacidade de ouvir a voz de Deus diminui. Em Apocalipse 2:5, Jesus adverte a igreja de Éfeso: Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Senão, brevemente virei a ti, e moverei o teu candeeiro de seu lugar, se não te arrependeres. Se você está se recusando a se arrepender de algo em sua vida, esse é um sinal claro de que você está no caminho errado. Deus está sempre pronto para perdoar, mas o arrependimento genuíno é essencial para a restauração espiritual. A falta de misericórdia e perdão em nosso coração é outro sinal claro de que estamos indo pelo caminho errado. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus nos ensina: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vos perdoará o vosso Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Quando nos recusamos a perdoar, nos afastamos da natureza de Deus, que é perdoadora. O perdão não significa que devemos esquecer o mal feito, mas sim liberar os outros e a nós mesmos do peso do ressentimento. O distanciamento do perdão é um sinal de que nosso coração não está em sintonia com o coração de Deus. Se você está lutando para perdoar alguém, esse é um sinal de que você pode estar preso em um caminho de amargura. Deus quer libertá-lo dessa prisão emocional, e Ele nos dá a graça de perdoar, assim como Ele nos perdoa. Deus usa uma variedade de formas para nos chamar de volta ao seu caminho. Ele deseja que experimentemos sua paz, sua direção e sua sabedoria. Quando nos afastamos de Deus, Ele nos alerta por meio de sinais e nos dá a oportunidade de retornar a Ele. Se você está enfrentando algum desses sinais, lembre-se de que Deus não te abandona. Ele está te chamando de volta ao caminho da vida, da luz e da verdade. Em 1 João 1:9, lemos: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus está pronto para restaurar sua jornada e te guiar de volta ao lugar de paz e segurança em sua presença. Não ignore os sinais. Eles são a misericórdia de Deus em ação.